Oi, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil e agora nós vamos falar sobre valor da causa, que é uma das partes que deve conter a petição inicial. Nós já vimos que a petição inicial, de acordo com o artigo 319, deverá ter endereçamento, que é o inciso 1, qualificação da parte, inciso 2, causa de pedir, inciso 3, que são fatos e fundamentos jurídicos, e nos casos que houver necessidade, vai ter as preliminares. Pedido, que é um 4. 6. Protesto genérico de provas. 7. Opção pela audiência de conciliação ou mediação. E o 5, que eu pulei propositadamente, que fala sobre valor da causa. Mas alguém se pergunta: como é que eu faço um valor da causa se diversos são os tipos de ações que eu vou ter ao longo? O artigo 291 e o artigo 292, na sequência, eles auxiliam isso de forma bem simples, bem tranquila, não tem uma complicação na leitura deles. É uma leitura bem tranquila e bem fácil. Primeiramente, o artigo 291, que corrobora com o artigo 319, inciso 5, toda e qualquer petição inicial deverá ter um valor. O valor da causa deverá ser atribuído, então, àquela causa, àquela lide, àquela demanda que você está pleiteando em juízo. Você vai ter que atribuir um valor da causa, e é com base nesse valor da causa que se faz o cálculo das custas e dos honorários advocatícios. No artigo 292 diz: como será o valor da causa, que deverá, e observa que artigo 319 fala, petição inicial indicará, obrigando, deverá conter, sob pena de indeferimento. No artigo 292 ele vem mais uma obrigatoriedade. Diz: o valor da causa constará, deverá constar na petição inicial ou na reconvenção, que é um caso que nós vamos estudar mais à frente, que tem natureza de inicial. Por isso que na reconvenção também tem que ter valor da causa. A petição inicial deverá conter o valor da causa sob pena de indeferimento. O juiz vai mandar indeferir e vai pedir que ele emende a inicial. E se não emendar a inicial, não indicando o valor da causa, o juiz vai indeferir de plano a inicial, não recebe a inicial, extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 1 também do CPC. Então, como será esse valor da causa? Depende do tipo de ação. Nas ações de cobrança, obrigação de dar, pagar, coisa certa, vai ser o valor da dívida principal. O valor da dívida, essa é a base, ou o valor daquilo que está sendo dado em pagamento, que você quer. Qual o valor da sua dívida que você ajuizou? Esse é o valor da causa. Nos casos, alguns casos, a pessoa, quando entra com a ação, já pede juros de mora, pede multas, coloca outros encargos, fazendo outros acréscimos aos valores, e alguns ainda pedem a correção monetária, a atualização monetária da dívida. Tudo isso forma um só valor, então deixa de ser só o valor principal, com todos os seus agregados, todas os seus pedidos acessórios. Então, aqui eu tenho o pagamento, olha, eu quero, excelência, o pagamento da dívida no valor X, mais os juros no valor Y, mais as multas no valor Z, mais outros acréscimos e encargos pela demora e tudo mais, que foi já ajustado, que decorre da dívida no valor A, e atualização monetária no valor C. Então, tudo isso soma-se, que é o valor do benefício. Que é uma regra para você nunca se perder em montar um valor da causa, ter ideia que o valor da causa sempre será igual, proporcional àquele benefício econômico que você vai ter. Observa que essa somatória aqui
é o valor do benefício econômico que se pleiteia em juízo. Então, lá no artigo 82, que nós já vimos nas aulas anteriores, diz que as custas, via de regra, têm que ser pagas antecipadamente pelo requerente, pela parte autora, por aquele que está propondo a ação, que registrou a petição inicial. Com base em quê? Com base naquilo que ele está pedindo. Ainda dentro do artigo 292, ele diz assim mesmo, ora, existem outras situações que é para reconhecer relação jurídica, ou ato jurídico, ou negócio jurídico. Se existe, não existe, se há nulidade, não há nulidade, se é válido, se é inválido, exigindo que aquele que se comprometeu naquele ato faça naquele negócio jurídico, ou que fez o ato errado, ou está sendo omisso em praticar determinado ato, via de regra, para algum agente público da administração pública, fazer a modificação ou resolver, extinguir o ato, a relação, o negócio jurídico, ou fazer a rescisão, voltar atrás daquilo que foi acordado por não estar de acordo as partes. Isso tudo gira em torno de uma relação jurídica. Eu tenho ato jurídico, que é aquela situação onde a pessoa pratica uma conduta que vai resultar determinado efeito jurídico entre as partes que ali estão presentes, que são prejudicadas. Essas pessoas prejudicadas com determinado ato jurídico, ela pode pedir o reconhecimento ou a inexistência se lhe beneficia ou se lhe prejudica. Então, de acordo com os efeitos que vai sofrer do ato, a pessoa pode anular. Da mesma forma, o negócio jurídico. Firmou um negócio jurídico, não está contente, não está sendo resolvido, exige-se o cumprimento, ou, pelo contrário, a nulidade por ter alguma cláusula leonina ou alguma situação que impede a continuidade daquele negócio jurídico, ou se tem está eivado de um vício, como, por exemplo, ter sido firmado por incapazes, e eu tenho a nulidade, tenho a anulabilidade do negócio jurídico, e aí você vai propor essa ação. Qual é o valor da causa quando tem essa obrigação de fazer uma ação declaratória, uma ação anulatória? Eu vou ter o valor que aquele ato pode ocasionar. Então, o valor do ato, o valor do negócio, o valor da relação jurídica. Quanto aquilo ali vai me prejudicar? Quanto aquilo ali vai me beneficiar? Sempre eu vou ter uma noção de quanto aquele ato vai ter. Eu quero anulação de um negócio jurídico que não tem valor. Então eu vou ter um valor estimável. Então, nesse caso, quando não tenho como eu auferir, eu vou atribuir aquilo ali um valor correspondente à minha satisfação. É evidentemente que as pessoas, via de regra, colocam no valor da causa. Dá-se a causa o valor de R$1.000 para surtir efeitos legais. Nessa situação se utiliza o termo por causa dos efeitos legais. Que efeitos legais são esses? Artigo 319. Artigo 319 é bem claro que a petição deve conter o valor da causa. Artigo 291, toda petição inicial tem que ter um valor da causa. Isso é efeito legal, ela tem que surtir o efeito legal. Então você está dando R$1.000. Já vi algumas petições que a pessoa coloca para efeitos fiscais. Eu não entendi da onde vem essa ideia dos efeitos fiscais. Eu não sei se está querendo levar para uma ação tributária e por isso coloca para efeitos fiscais, que vai apresentar aquilo ali para uma fiscalização, mas o correto seria dar-se o valor da causa, o valor X, para efeitos legais e não fiscais. No inciso 3, eu tenho um outro tipo de ação, e esse tipo de ação, elas são peculiares, eu tenho que pegar o tipo.
o tipo da ação, a natureza da ação, que é alimentar, para que eu possa calcular o valor da causa. E tem uma lógica bem clara. Quando eu trato de ação de alimentos, que é uma ação que segue um rito especial, um exemplo típico, você conhecer o rito, enquanto no procedimento comum a contestação se dá com 10 dias, ou com 15 dias, melhor dizendo, aqui na ação de alimentos é com 5 dias. Então, vamos lá. Na ação de alimentos, o que visa? Para evitar aquela briga direto todo mês, aquela mesma pessoa pedindo revisão dos valores, entrando com a revisional dentro do processo que vai dar problema e trabalho para as partes e para o juízo. Diz o que? Você entrou, o juiz decidiu, não pode fazer nenhuma rescisória, não pode pedir nenhuma revisional em menos de 12 meses, ou seja, tem que esperar transcorrer o prazo de 12 meses para entrar com nova revisional. Então, a cada ano é que você pode entrar com uma revisional. Então, por isso, o valor da causa será proporcional a 12 prestações mensais, que consta que elas não vão alterar. Então, qual é o valor da causa? Equivale a 12 prestações mensais. Ah, mas eu sei que tem situações que nunca mais se mexe. Paga uma vez, fica 10, 15, 20 anos. Melhor ainda. Não precisa ficar movimentando o processo mais. Mas já pagou de uma vez só o valor que equivale a 12 prestações mensais. Os demais vai pagar só os emolumentos, desarquiva, revisiona, arquiva de novo e assim sucessivamente. Que não seria mais novo custas processuais, do artigo 82. Caso de divisão, demarcação e reivindicação de terras, de imóvel. Eu tenho uma terra, se é total, eu vou cobrar sobre todo. Qual o benefício daquela terra? Quanto é que ela custa? Qual o valor da terra nua dele? Qual o valor do imóvel que está tendo? Então eu vou pedir sobre todo. Mas se for parte dele, é lógico que eu não posso pedir sobre o total. Eu vou pedir somente pela parte que eu estou requerendo. Então por isso que ela tem avaliação da área no total ou na sua parcialidade, quanto for que a área que eu estou querendo. Observa-se bem aí, olha só, a base daquele princípio que eu disse para vocês antes. Quando eu falo de valor da causa, qual é o valor do benefício que eu vou ter com aquela ação? Esse será o valor da causa. Se eu quero a reivindicação, na emissão na posse no imóvel, ou mesmo reivindicar um veículo que está em posse de outro, que não está me devolvendo, eu vou fazer o pedido, mas o valor da causa será em relação ao bem que eu estou solicitando, o bem objeto do pedido, seja no total ou seja simplesmente no parcial da área que me interessa. Sempre levando em consideração qual é o valor do benefício que eu vou ter com aquela ação. Outra diz que na ação indenizatória, seja fundada inclusive só em dano moral, o valor mais uma vez, o valor do benefício. Ainda dentro do artigo 292, temos nas ações que há acumulação de pedidos. E nós já falamos isso em uma outra oportunidade. Se há acumulação de pedido, a somatória de todos os pedidos. O que é acumulação de pedidos? É que eu faço vários pedidos dentro de um processo. Eu quero danos morais, eu quero danos materiais, eu quero lucro cessante, eu quero multa do artigo 940, eu quero outras multas que está prevista no artigo no Código Civil. Então, quantas multas eu quero, qual o valor do meu benefício, será o valor da causa. Lembra que eu trago para cá agora, olha a situação do dano moral. Professor, a situação do dano moral ela pode ser acumulada com dano material? Pode. Se eu tenho danos morais e materiais, qual vai ser o valor? Eu vou somar tudo isso, que será o meu valor pretendido em juízo. Ou seja, essas quantias correspondem àquele benefício, àquela satisfação que o juízo vai me dar. Com base nesse benefício econômico será o valor da causa. Eu observo aqui até agora que nós estamos falando de forma bem tranquila e simples, com base nesse princípio básico.
Valor da causa, via de regra, em cima daquilo que se pretende. Qual o benefício que você vai ter com essa ação? Então, a ação de acumulação de pedido, a acumulação, né, é lícita e ela tem que atender alguns requisitos, se há compatibilidade. Nós já vimos lá em pedidos, então não há necessidade de repetir novamente aqui detalhadamente. Temos também o valor da causa quando tratasse de pedidos alternativa. Eu questiono o que seria pedido alternativa. Alternativa é o próprio devedor ou réu, ele pode cumprir aquilo que está sendo pedido na inicial de forma diferente. Então, qual será o valor da causa? Eu vou somar os dois? Não. Você vai ter esses dois benefícios? Não. Então pego de menor valor? Não, eu vou pegar sempre de maior valor. Mas se eu receber de menor valor, não tem problema. A justiça sempre vai ter qual é o seu benefício que você vai ter. Então você vai pegar com base naquele que for de maior valor e não de menor valor, porque a própria norma já veda, ela já determina. Tem que ser com base no de maior valor. Por quê? Porque a justiça porque a legislação assim determinou e deverá cumprir dessa forma. Não pode ser de forma diferente, porque a parte ré poderá impugnar o valor da causa de acordo com o artigo 293. Então faz-se do jeito que está na justiça, para não ter a tua petição indeferida. O valor da causa também é quando houver pedido subsidiário. Como é que ele é calculado? No valor principal. Qual é o valor principal? Ora, eu tenho o valor do pedido principal, eu tenho o valor do pedido subsidiário, do pedido acessório. O que significa isso? Primeiro tem que se cumprir aquilo que realmente o autor quer. E em caso de impossibilidade é que o juiz vai fazer de outra forma o pedido subsidiário, ou seja, na impossibilidade, tão somente na impossibilidade, o juiz vai dar o outro pedido. Mas o outro pode ser de valor maior, não tem problema. E o valor da causa veio sobre aquele que é o principal. Esse que tem que ser o pedido principal, o valor da causa, de acordo com o pedido principal, independentemente de levar em consideração o valor. Observa que quando eu falo de pedidos alternativos, o devedor ele pode escolher qual dos dois ele vai pagar, que não há problema nenhum para ele. Ele pode pegar o de menor valor, pagar o de menor valor, não tem problema para ele. Quando eu falo no subsidiário, não existe escolha por parte do devedor. O autor, o credor, ele quer tal situação. E na impossibilidade é que vai para outra situação, que pode ser um valor igual ou maior, um pouco menor.